O governo Lula vai largar a mão de Alexandre de Moraes, no caso Trump. O Palácio do Planalto já decidiu os Estados Unidos sancionarem o ministro Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. O governo brasileiro não fará retaliação na mesma medida, né? Eles viram, né, que a lei Magnitsky ela é uma lei para ditadores, né? Não é uma lei comum, ela foi feita na época de Barack Obama para ditadores, né? Foi até no nome de um advogado russo que morreu na cadeia em 2009. Então é para ditadores. Então está sendo aplicada em Alexandre de Moraes porque ele é um ditador na visão americana, né? E na nossa visão aqui dos brasileiros, na sua grande maioria. Então eles já estão vendo, a ficha já caiu, parece que está caindo, e eles não estão de brincadeira, né? O Marco Rubio, né, juntamente com o Trump, eles não estão de brincadeira porque o Alexandre de Moraes, o STF, ele tem violado os direitos humanos, né? Tem ferido de morte a liberdade de expressão. Isso é um crime, né? Um crime para os Estados Unidos, para as democracias, né? Então, mesmo com possíveis restrições de visto ou congelamento de ativos financeiros, o Brasil não responderá cancelando vistos de autoridades americanas. Não vai jogar, dar o troco na mesma moeda, porque seria uma irresponsabilidade ainda mais do governo brasileiro, que já se une com a China, com a Rússia, com outros países ditadores, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, e não se aproxima de Trump, dos Estados Unidos, que é uma democracia de verdade. Então, a orientação atual é produzir uma resposta política e diplomática, para não dizer que eles já pularam fora desse barco, acusando Washington de interferência nos assuntos internos do Brasil, mas que fica só aqui internamente. Eles não vão fazer retaliação porque eles não são malucos. A equipe do Itamaraty, comandada por Mauro Vieira, já estuda os efeitos da lei Magnitsky, que pode afetar não só o Alexandre de Moraes, né? Por isso que eles estão largando a mão dele, o que vai afetar também a PGR, o TSE, o STF, os ministros, os familiares, os amigos, filhos, né? Em geral, todos serão afetados por essa lei. Não é só o Alexandre de Moraes que não vai poder mais entrar nos Estados Unidos, mas o Gilmar Mendes, todos esses políticos, né? Deputados federais, senadores, empresários que estão envolvidos, né, nesses esquemas, né, de ferindo direitos humanos, apoiando esse tipo de prática e dizendo que é a democracia, estamos combatendo, quer dizer, protegendo a democracia, todas essas pessoas estão na mira dos Estados Unidos. E eles já possuem todas as informações necessárias. Hoje em dia é muito fácil. Existem as redes sociais, o Google, o Facebook, né, o WhatsApp, já tem todos esses dados. Se você está postando coisas que estão, né, ferindo os direitos humanos, apoiando o que o Alexandre de Moraes está fazendo, falando mal de Israel, apoiando o Hamas, você é um ditador para os Estados Unidos, né? E você pode perder o seu visto a qualquer momento a partir de agora. Então não é só Moraes, mas também bancos brasileiros, assessores e familiares, né? Isso é muito perigoso. E o Planalto, o Lula, já entendeu a gravidade do negócio. O efeito Alexandre de Moraes também saiu na revista Veja. O governo teme que possível sanção a ministro atinja os bancos brasileiros. O governo deu ordens para que fossem mapeados se briga com Donald Trump pode respingar em instituições financeiras. Então eles estão com medo, né? O Planalto teme que uma sanção mais dura atinja o sistema financeiro nacional. Isso vai prejudicar o pessoal todo, né? O pessoal que está no poder e que vem mamando, né? Até no INSS, entre outras instituições, que a gente sabe. Mexeu no financeiro, larga a mão dele. Deixa esse cara se esborrachar sozinho. É mais ou menos isso que nós estamos observando. Não só eu aqui, mas muitos, né? Muitos juristas, né, repórteres estão falando a mesma coisa.
e já iniciou o mapeamento de riscos, né? Já estão estudando sobre essa lei, mas eu já sei que essa lei é uma lei para ditadores, fazendo uma morte financeira e acabando com a vida do sujeito. A possível ação dos Estados Unidos preocupa Brasília. Eles já viram que a coisa é séria, principalmente por conta da crise institucional em curso no país, comparada por muitos analistas ao cenário venezuelano em seus estágios iniciais. Então você vê como é que os Estados Unidos trata a Venezuela como um ditador, né? Maduro. E parece que está chegando a hora de Maduro ser retirado desse cargo, né? Os Estados Unidos já têm dado notas aqui de que para que os americanos ali não viajem para a Venezuela, saiam desse país, porque vai haver alguma ação dos Estados Unidos. Deve ser a retirada de Maduro do poder, né? Porque quem ganhou as eleições foi outra pessoa, né? E a gente sabe muito bem que foi tudo roubado. Então, perder, né, prestígio diante dos Estados Unidos e ser considerado como uma ditadura não é um bom negócio para o Brasil. Em português, os Estados Unidos apostam que inimigo da liberdade não será perdoado. Eles estão dando várias, né, orientações aqui no Brasil, enviando cartas para Alexandre de Moraes, mostrando a invasão, a censura que ele fez no Rumble, uma rede social semelhante ao Facebook, e em épocas passadas ele mandou derrubar um perfil lá nos Estados Unidos de um brasileiro, que foi do Alan dos Santos. Isso é crime. Alan dos Santos é um cidadão norte-americano também. E ele não poderia fazer isso. Ele manda aqui no Brasil, agora lá nos Estados Unidos, e ele feriu a soberania dos Estados Unidos, ferindo os direitos humanos e a liberdade de expressão. Isso é crime. Mensagem ocorre em contexto de possível sanção dos norte-americanos contra o ministro. Então nós estamos vendo essa escalada autoritária e ao invés do Alexandre de Moraes retroceder, ele está avançando e dobrando a aposta. Ele está querendo ser preso realmente. A tensão cresce e o efeito Alexandre pode marcar uma nova fase nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Até onde irá essa escalada? Até ele ser preso, porque ele está pedindo por isso. O governo já começou a raciocinar e largar a mão de Alexandre de Moraes, como nessas últimas notícias. Eles estão vendo que a coisa é séria, né? Mas o Alexandre de Moraes mesmo, ele não está nem aí. Parece que ele está querendo mostrar mais poder e ilegalidades. Será que a democracia brasileira resistirá a um abalo internacional? Lógico que não. Primeiro que nós não estamos vivendo uma democracia brasileira. Nós estamos vivendo democracias aos moldes da China e da Venezuela, que não são democracias. O que é a Lei Magnitsky e por que ela ameaça o Brasil? A Lei Magnitsky foi feita para ditadores. Ameaça o Brasil que o Brasil está saindo como se fosse um país, uma nação de ditadores. É isso que está sinalizando os Estados Unidos. Porque o governo Lula opta por não retalhar? Porque ele não é maluco, né? Ninguém é doido de comprar uma briga com o Trump nos Estados Unidos, a maior potência mundial do mundo. Isso é loucura. O que pode acontecer com o sistema financeiro brasileiro? Ficar ainda pior do que já está. Qual o papel do STF de Alexandre de Moraes no conflito diplomático? Eles estão violando os direitos humanos, liberdade de expressão e entre outras coisas, e ferindo a soberania nacional americana. Isso está manchando a imagem do país internacionalmente. O impacto disso tudo na credibilidade do país perante o mundo só piora. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.